10 horas da manhã. Bom dia! São 10 horas da manhã do dia 5 de julho, estamos no horário de Brasília. Direto aqui de São Paulo, vamos conversar com você sobre a teoria da imputação objetiva. Muito bem. O que é teoria da imputação objetiva? Primeira observação. Por favor, não confunda imputação objetiva com responsabilidade objetiva. Imputação objetiva não tem nada a ver com responsabilidade objetiva, que, aliás, é vedada pela nossa Constituição. Responsabilidade objetiva é considerar alguém culpado pela prática de um crime sem culpabilidade e autor de um fato típico sem dolo ou culpa. Ou seja, responsabilizar alguém sem dolo ou culpa e sem culpabilidade. Isso não existe em nosso sistema. Portanto, apesar da expressão imputação objetiva lembrar um pouco responsabilidade objetiva, não confunda. Não tem nada a ver. O que é imputação objetiva, então? Imputação está no sentido de atribuição. Atribuir causalmente um resultado a um autor. Explico melhor. Quando você fala imputação objetiva, você está se referindo a nexo causal. Quando você fala imputação objetiva, você está se referindo aos requisitos objetivos para que um resultado seja atribuído a um autor. Em outras palavras, quando uma pessoa é considerada causadora de um resultado. É sobre isso que vamos falar. Teoria da imputação objetiva. A teoria que determina quando que um resultado deve ser atribuído a uma pessoa como seu causador. Note, estamos falando em nexo causal. Estamos falando em atribuir um resultado a uma pessoa, no sentido de dizer que foi esta pessoa quem causou o resultado, sob o prisma puramente objetivo. A teoria da imputação objetiva pretende substituir a teoria que foi adotada expressamente pelo nosso Código Penal. Qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Foi a teoria da equivalência dos antecedentes, também chamada de teoria, agora em latim, da conditio sine qua non. Teoria da equivalência dos antecedentes, ou conditio sine qua non, foi uma teoria cunhada, criada, desenvolvida no século XIX e adotada pelo nosso Código Penal. Bom, quem criou essa teoria da conditio sine qua non ou equivalência dos antecedentes? Bom, isso vem já desde Aristóteles, não para o direito penal, é óbvio, culminando com os estudos filosóficos de Stuart Mill, até que, atenção agora, no ano de 1858, mais de 150 anos atrás, e o Código Penal continua com ela, em 1858, o austríaco Julius Glaser desenvolveu para o direito a teoria da conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes. 2 anos depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal alemão, Maximilianus von Bühr, aplicou na jurisprudência pela primeira vez a teoria adotada por Julius Glaser, criada em 1858, adotada por von Bühr no Supremo Tribunal Federal em 1860. O que diz a teoria da equivalência dos antecedentes, ou em latim, conditio sine qua non? Uma coisa muito simples: equivalência dos antecedentes.
todos os antecedentes causais se equivalem. Dito de outro modo, qualquer causa que tenha contribuído de qualquer forma para o resultado é considerada causa e não pode ser excluída. Não existe causa mais importante e causa menos importante. Todas se equivalem. Os antecedentes causais, todos se equivalem. Contribuiu é causa. Portanto, o nosso Código Penal, que, repito, adotou a teoria de 1858 de Julius Glaser, diz que não há diferença entre causa e concausa. Tudo é causa. Tudo o que contribuiu de qualquer modo para um resultado é igualmente considerado sua causa. Bom, o sueco Thirén logo desenvolveu um método, um critério para descobrir então, dentro desta teoria, quando que uma conduta pode ser considerada causa de um resultado. E ele desenvolveu o critério da eliminação hipotética. O que é isso? O critério da eliminação hipotética diz o seguinte: quer saber se uma conduta foi causa? Passa uma borracha nela. Finja que ela não foi praticada. Finja que ela não existiu. Exclua a conduta da cadeia causal. Se ao excluir a conduta da cadeia de causalidade, o resultado tiver desaparecido, é porque aquela conduta foi causa do resultado. Quer ver um exemplo? Se os pais não tivessem se encontrado naquela noite infeliz, não teria nascido a besta que praticou aquele crime horrendo. Muito bem. Os pais foram causa do homicídio praticado pelo filho 25 anos após o nascimento? Vamos aplicar o critério da eliminação hipotética do Thirén? Passa uma borracha nos pais. Se não fossem os pais, não existiria o filho. Se não existisse o filho, não haveria o crime por ele praticado. Logo, eliminando os pais da cadeia de causalidade, exclui-se o resultado, razão pela qual os pais são causa do resultado. Injusto? Absurdo? Nada disso. A teoria da conditio sine qua non é uma lei que obedece às regras da física. É uma lei física de causa e efeito. Isso não é nem bom, nem mal, nem certo, nem errado. Isso simplesmente é. Estamos no terreno da mera constatação. Pouco importa se a gente acha absurdo ou não. O fato é que, fisicamente, naturalisticamente, de acordo com as leis físicas da causa e efeito, se eu eliminar a conduta dos pais, desaparece o filho. E sem o filho, não há o crime por ele cometido. Os pais são causa do crime cometido pelo filho. Mas como? Como é que o direito penal aceita uma teoria como essa? É porque é a teoria do século XIX. O século XIX foi o século em que a humanidade estava fascinada com as descobertas da ciência. Havia um fascínio sobre a teoria evolucionista de Darwin, a evolução das ciências naturais, a física, a matemática. Aliado a isso, o mundo vinha de uma grande insegurança jurídica. E Augusto Comte introduziu o positivismo para buscar certezas para o direito, para dar absoluta segurança e diminuir ao máximo a margem de arbítrio. Bom, se você quer dar certeza ao direito, qual a melhor maneira de você dar esta certeza? Introduzindo as ciências exatas ao direito. Por isso que nós introduzimos a física, a lei física da causa e efeito e a matemática, para buscar respostas certas, respostas exatas. O problema é que direito não é matemática. Direito é uma ciência valorativa. Direito lida com justo e injusto, certo e errado, e não com a mera constatação de ser ou não ser, parafraseando Shakespeare. Bom, vamos então ficar com essa teoria. Teoria da conditio sine qua non. É a teoria que dita o nexo causal dentro do nosso direito.
Coloquei a mão no fogo, minha mão queimou. Existe nexo de causalidade entre a conduta de colocar a mão no fogo e o resultado mão queimada. Portanto, isto é um nexo causal, ditado pela teoria da conditio sine qua non. Fantástico. Não faltaram críticas a essa teoria, e até hoje estas críticas persistem. A primeira é aquela a que me referi há pouco. Os pais sendo considerados causadores de um crime cometido pelo filho. Ainda que seja uma constatação física exata, para o direito, isto soa um absurdo. Me perdoem a expressão, mas soa ridículo dizer que os pais, por terem se aproximado numa noite de amor, deram causa a um homicídio praticado 25 anos depois pelo produto da concepção. O direito não pode compactuar com esse tipo de situação. Mas pior do que isso, se os pais foram a causa do crime cometido pelo filho, os avós também, porque sem os avós não haveriam os pais, os bisavós do mesmo jeito, os tataravós, até que nós regressássemos ao capítulo 3 de Gênesis. É o que Trager chamou de regressos ad infinito, o retrocesso até o infinito. Ou seja, se Adão não tivesse provado do fruto da árvore proibida, nada teria ocorrido. Mas ele provou porque Eva o induziu. E Eva o induziu porque foi manipulada pela serpente, que lá foi colocada pelo Criador. Então, há um encadeamento causal absolutamente infinito. Ou seja, todos são considerados causadores de um resultado. Desculpe, ao vivo acontecem essas coisas, né? Toca o telefone. Todos são considerados responsáveis pelo crime? Claro que não. Todos são considerados causadores. Causadores sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista das leis da física. A teoria da conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes, considera todos os que estão antes como causa do crime praticado. Agora, considerar causador de um resultado não significa responsabilizar pelo resultado. É aí que entra a observação que fizemos logo no início dessa nossa conversa. Considerar causador é só a primeira etapa para responsabilizar alguém por um crime. A teoria da conditio sine qua non diz que todos são causadores, todos deram causa. Nós atribuímos, sob o ponto de vista físico, causal, objetivo, o resultado a todas estas pessoas. Mas por que elas não respondem pelo crime? Porque, embora sejam considerados seus causadores, não atuaram com dolo ou culpa. Nenhum deles teve dolo ou culpa em relação ao resultado. Então, a existência de um crime, nos crimes materiais que produzem resultado naturalístico, depende, em primeiro lugar, do nexo causal. Teoria da conditio sine qua non. Em segundo lugar, quer dizer, nexo causal mais dolo ou culpa. Pois bem, é nesse ponto que nós vamos conversar. O que é imputação objetiva? A imputação objetiva é considerar alguém causador de um resultado. A imputação objetiva é atribuir um resultado a alguém, dizendo que ele foi o seu causador. Mas a imputação objetiva não basta para responsabilizar alguém, porque eu estou apenas dizendo que ele é causador. Para que ele responda pelo crime, além de ser causador, ele tem que ter atuado com dolo ou culpa. Então nós temos a atribuição objetiva do resultado a uma pessoa, que é o nexo causal. Objetivamente a pessoa foi a causadora. Eu atribuí objetivamente o resultado a ela. Mas a atribuição subjetiva, atribuir mediante dolo ou culpa. Dito de outro modo, nós temos que ter o nexo causal, que é a relação de causa e efeito, que é a atribuição objetiva do resultado, mais o nexo normativo, que é a atribuição subjetiva, mediante dolo ou culpa. Vamos voltar ao exemplo dos pais?
Os pais geraram o filho praticou o crime. Pela teoria adotada pelo nosso Código Penal, existe nexo causal. Os pais foram objetivamente considerados causadores, ou pelo menos uma das causas do crime cometido pelo filho. Atribuição objetiva, nexo causal. Mas os pais não respondem, porque não tiveram nem dolo, nem culpa em relação ao crime praticado 25 anos depois. Não existe imputação subjetiva, não existe nexo normativo. O filho sim, o filho deu causa, atribuição objetiva do resultado, e agiu com dolo, atribuição subjetiva do resultado. Ele praticou homicídio doloso, nexo causal e nexo normativo. Pois bem, é aqui que nós vamos situar a discussão da imputação objetiva. Ninguém está falando de dizer que alguém responde por um crime sem dolo ou culpa. Ninguém está dizendo que alguém responde por um crime objetivamente. A imputação objetiva está estabelecendo requisitos para que alguém seja considerado causador do resultado. Se ela vier a ser, essa pessoa vier a ser considerada causadora do resultado, ainda eu terei que verificar se houve dolo ou culpa. Eu ainda tenho que verificar o nexo normativo ou a imputação subjetiva do resultado. Então, vamos ficar nessa questão do nexo causal. É nela que se situa a teoria da imputação objetiva. Bom, adotamos a teoria da conditio sine qua non ou equivalência dos antecedentes. Muitas críticas a essa teoria. A primeira é o regresso ad infinitum. Regresso ad infinitum é você responsabilizar todo mundo, fica uma cadeia infinita de causalidade. Todo mundo é causa de tudo. Não dá para funcionar uma teoria física de causa e efeito dentro de um ramo normativo como é o direito. Essa é a primeira crítica. Segundo, imagine a seguinte situação. A ministra um veneno com dose suficiente para matar a vítima. Ele coloca veneno na bebida da vítima, numa dose que mataria a vítima. B, sem saber que A fez isso, também coloca veneno na bebida da vítima e coloca veneno numa quantidade também suficiente para matar a vítima. Os dois colocaram veneno na bebida da vítima, em horários diferentes, sem que um soubesse da conduta do outro. Bom, vamos aplicar o critério de eliminação hipotética do Thiem? Apague a conduta de A. Se o A não tivesse colocado o veneno na bebida da vítima, ainda assim ela teria morrido? Sim, porque B colocou quantidade suficiente para matá-la. Então, como A e B colocaram ambos quantidade suficiente para produzir a morte da vítima, se eu eliminar a conduta de A, ela teria morrido com o veneno colocado por B. Desculpe. E se eu eliminar a conduta de B, ainda assim terá ocorrido porque A ministrou dose suficiente para matar. Veja, os dois, A e B, colocaram doses suficientes. Por isso, pela teoria da conditio sine qua non, se eu eliminar qualquer das condutas, ainda assim a vítima teria morrido. Pode botar água aqui pertinho mesmo, não tem medo, faz improviso mesmo. Voz vai faltando com o tempo, né, com a idade. Bom, agora vamos voltar a esse mesmo exemplo. O A colocou dose insuficiente e o B também colocou dose insuficiente. Mas somadas as doses, atinge a quantidade necessária para matar. Se eu tirar a conduta de A vítima teria morrido? Não, porque B colocou uma dose insuficiente. E se eu retirar a conduta de B, a vítima teria morrido? Não, porque A também teria colocado uma conduta, uma quantidade insuficiente. Que estranho! Quando A e B colocam quantidades suficientes, nenhum dos dois é considerado causador pela teoria da conditio sine qua non. E quando A e B colocam quantidades insuficientes, ambos são considerados causadores pela teoria da conditio sine qua non. É claro que o direito vai acabar resolvendo essa questão de outra maneira. Quando A e B colocam quantidades insuficientes, respondem por crime impossível. Quando A e B colocam quantidades suficientes, respondem por autoria incerta, ambos por tentativa de homicídio, que é outro assunto, não é tema para o papo de hoje. Mas olha como a teoria
leva a resultados, no mínimo, esdrúxulos. A e B colocando cada um quantidades suficientes, sem que um saiba da conduta do outro, nenhum dos dois é considerado causador, porque eliminando qualquer das condutas, ainda assim o resultado teria ocorrido. A e B colocando quantidades insuficientes, mas que somadas dão a quantidade suficiente para matar, ambos são considerados causadores, porque tirando qualquer das condutas, o resultado não teria ocorrido. É só aplicar o critério da eliminação hipotética. Agora, vamos um outro exemplo. O médico que desliga os aparelhos que mantém a vítima viva. Ela está morrendo, a morte é questão de dias ou de horas, e o médico vê aquele sofrimento e desliga os aparelhos que a mantêm artificialmente respirando. Bom, se o médico não desligasse o aparelho, ainda assim a vítima morreria? Morreria, dali a algumas horas. Então ele foi causador da morte? Não. Ou pelo menos nós temos que buscar mecanismos dentro do direito para acabar respondendo isso de maneira lógica, que você sabe. Claro que ele responde, ele foi causador. Mas a teoria da conditio sine qua non nos deixa margem para esta perplexidade. Outro exemplo, as punhaladas de César. O imperador César, Caio Júlio César, que atravessou o Rubicão dizendo alia jacta est. César, ao entrar no Senado, foi assassinado no ano 44 a.C. por 23 punhaladas. Seu amigo Brutus deu a primeira e todo mundo deu as seguintes. Bom, se eu eliminar uma das punhaladas de César, ainda assim ele teria morrido? Sim. Então, aquele que deu a punhalada não é causador da morte, porque o resultado teria ocorrido de qualquer forma. Eliminando hipoteticamente a sua conduta, ainda assim o resultado teria ocorrido. Decisões corporativas. Reúne uma mesa com vários diretores e cada um toma a sua decisão. Ele diz, bom, eu sou um dos 50 diretores. Eu votei sim pelo contrato criminoso. Mas se eu não votasse, ainda assim o contrato ocorreria. De maneira que, eliminando a minha conduta, ainda assim o resultado ocorreria. Então eu não sou causador. Então percebam como essa teoria começou a gerar perplexidade. O direito acaba respondendo tudo. Mas é um grande erro adotar para explicar o nexo causal uma teoria importada de uma ciência exata, importada das leis da física. Bom, vamos consertar isso? Vamos. Bom, von Kries, um jurista alemão, tentou remediar, sugerindo uma nova teoria no lugar da teoria da conditio sine qua non. É a teoria da causalidade adequada, ou condição adequada. Von Kries diz o seguinte, não, para definir o nexo causal, nós temos que fazer o seguinte, considerar aquela conduta isoladamente, e não dentro da cadeia de causalidade. Se a conduta isoladamente não tiver uma probabilidade mínima de produzir o resultado, não será considerada a sua causa. Ou seja, mesmo que eu apague a conduta, e ao apagar a conduta o resultado desapareça, mesmo assim ela não vai ser considerada a causa da conduta, porque isoladamente ela teria uma probabilidade mínima de provocar o resultado. Bom, se você parar para pensar, nós estamos tirando a teoria da conditio sine qua non, que veio da física, lei física da causa e efeito, mera constatação, é causa ou não é, e colocando uma teoria da álgebra, probabilidade, da matemática. Então, eu estou novamente me viciando em trazer ciências exatas para o direito, quando o direito é valorativo, é opinativo. Isso é certo, isso é errado, pode ser, não pode, é justo, é injusto, e não simplesmente constatação. Direito é filosófico e não meramente matemático. Bom, embora a matemática seja originária da filosofia. Bem, veja só o exemplo que eu vou figurar para você. Um motorista perde o controle do carro, choca com a traseira de um caminhão e mata o acompanhante. Muito bem. Número 1. Naquela rodovia não transita caminhão. Era o único caminhão em toda a rodovia, porque ele tinha uma autorização especial para estar lá. Ou seja, é a chance de 1 em 1 milhão de ter um caminhão naquela rodovia, naquele horário. Segundo, o carro, os freios não funcionaram
Parte porque não estavam em perfeito funcionamento, e parte porque o carro derrapou numa poça de óleo que tinha acabado de ser derramada naquele local. Bom, o acompanhante, no exato momento da colisão, resolveu regular o cinto de segurança e teve o pulmão perfurado. Pulmão que, aliás, ele já tinha sofrido uma lesão, estava se recuperando e, portanto, muito mais propício ao resultado letal. Levado ao hospital, é atendido por um plantonista sem muita experiência, muito menos nesta região. Ele pega uma septicemia e acaba morrendo. Então, se você analisar a probabilidade do freio não estar funcionando naquela rodovia ter gerado o resultado, isoladamente considerado é mínimo, de maneira que eu posso não considerá-lo como causador do resultado. Veja, é toda uma questão de probabilidade. Também não é o ideal para fixar o nexo causal. Bom, então, vamos tentar uma outra teoria? Conditio sine qua non, apesar de adotada pelo nosso Código Penal, é física. Causalidade adequada é matemática. Vamos tentar então a teoria da imputação objetiva, que eu preferia, para evitar confusão, chamar teoria da fixação do nexo causal mediante critérios objetivos. Teoria da atribuição objetiva do resultado ao seu autor. Eu prefiro chamar assim. Teoria da atribuição objetiva de um resultado a alguém como seu causador. Porque não tem nada a ver com responsabilidade objetiva. Eu estou somente determinando a primeira etapa. Se ele causou ou não causou. Os requisitos para que ele seja considerado causador. Atingida essa primeira etapa, aí que eu vou para a segunda etapa, que é a imputação subjetiva ou nexo normativo, dolo ou culpa. Então eu estou só na questão do nexo causal. Teoria da imputação objetiva. Essa teoria foi desenvolvida no direito civil por Karl Larens em 1927 e no direito penal por Richard Honig em 1930. De acordo com essa teoria, não é possível determinar a existência do nexo causal por critérios meramente físicos, exatos, matemáticos. O nexo causal, no direito, que é uma ciência normativa, deve ser fixado mediante critérios normativos, valorativos e não físicos, de mera constatação. Muito bem. Vamos justificar isto um pouco mais. Os pais, pela teoria da imputação objetiva, não são considerados causadores do crime cometido pelo filho. Não é que eles não respondem, todas as teorias acabam levando a isso. Eles não são causadores. Não há relação de causa e efeito entre os pais, o nascimento do filho e o crime cometido pelo filho. Eles são simplesmente excluída a atribuição do resultado aos pais sob o ponto de vista causal. O resultado não é atribuído objetivamente aos pais. Não é, essa expressão que gera dúvida, imputado objetivamente aos pais. Eles não são considerados seus causadores. Ora, se eles não são considerados seus causadores, eu nem preciso indagar dolo ou culpa. Eu nem preciso recorrer à imputação subjetiva para excluir a responsabilidade. Já não tem nada a ver uma coisa com outra. Os pais já não tem nada a ver com o crime cometido pelo filho, que soa muito mais coerente dentro do raciocínio jurídico. Bom, enquanto a teoria da conditio sine qua non se satisfaz com o nexo físico, lei de causa e efeito, a teoria da imputação objetiva basicamente, como é o nosso primeiro contato sobre isso, nós vamos abordar o tema somente na sua vertente, de que a teoria da imputação objetiva se aplica aos crimes materiais, com resultado naturalístico, e depois, na sequência, em outros vídeos, a gente pode aprofundar um pouco mais. É o nosso primeiro contato com a matéria. Então, os requisitos para que alguém seja considerado causador de um resultado. Os requisitos para que haja nexo causal entre uma conduta e um resultado. Os requisitos para que um resultado seja objetivamente atribuído a uma pessoa. Os requisitos para a imputação objetiva de um resultado a uma pessoa
como sua causadora. Primeiro requisito: a conduta deve criar um risco proibido. A conduta deve ser criadora de uma situação de risco proibido. Vamos ao exemplo? O genro pretende matar a sua sogra. Ele não suporta mais a convivência com a sogra. Já tentou várias técnicas de eliminação e nenhuma delas foi bem sucedida. Ela resiste, tem imunidade natural a qualquer tipo de veneno. O que ele faz então? Ele compra uma passagem de monomotor. Aquele aviãozinho que tem um motor só que eu não entro de jeito nenhum. Compra uma passagem de monomotor. E numa época de grandes tempestades, de instabilidade climática, manda esta mãe, esta sogra, para selva amazônica venezuelana, sabedor de que ali haverá condições climáticas totalmente desfavoráveis. E o avião correrá um sério risco de cair. Compra o bilhete, coloca a sogra no avião e a despacha. Com a pior das intenções, ele quer matá-la. Ele tem consciência e vontade de matar a sua sogra. Não é que o avião cai? O avião cai e ela morre. Pergunto: existe nexo causal? Aplica a teoria da conditio sine qua non? Aplica o critério de eliminação hipotética do Turenne? Se ele não tivesse colocado a sogra no monomotor, ela não estaria no avião. O avião não cairia com ela e ela não teria morrido. Portanto, pela teoria da conditio sine qua non, lei física de causa e efeito, o resultado morte pode ser atribuído objetivamente ao genro. Porque se não fosse ele, ela não estaria no avião. Se não estivesse no avião, o avião não teria caído e não teria ocorrido a morte. Existe nexo causal. Bom, mas ele não responde. Dizer que tem nexo causal não é suficiente. Esta é só a imputação objetiva do resultado. Precisa ter dolo ou culpa. Então vamos à segunda etapa. A imputação subjetiva. Houve dolo? Ele não queria matar a sogra. E agora? Homicídio doloso? Como é que o promotor vai oferecer a denúncia? Matou a sogra comprando um bilhete para entrar no avião? Não, mas ele criou o risco. Se não fosse ele, ela não estaria no avião. Ele criou o risco. Criou. Mas este risco não é um risco proibido. O risco proporcionado pela compra de um bilhete de passagem aérea é um risco absolutamente lícito, permitido, conformado socialmente. Diferente você dar um tiro na pessoa, enfiar uma faca, ministrar um veneno. Comprar uma passagem de avião cria sim um risco. Porque, é claro, existe um risco pequeno, mas sempre existe um risco no transporte aéreo. Só que este risco não é risco proibido. Então, não existe nexo causal entre a conduta do genro e o resultado. Se não existe nexo causal, parou aqui. Eu não preciso nem indagar se houve dolo ou culpa. A responsabilidade já não existe de plano, porque o resultado não conseguiu ser imputado sequer objetivamente ao genro como seu causador. Vamos a um segundo exemplo. Se a indústria automobilística não produzisse automóveis, não haveria acidentes automobilísticos. Então quer dizer que a fábrica de automóvel é causadora do acidente ocorrido numa estrada provocado por um motorista imprudente e embriagado? Pela teoria da conditio sine qua non, se eu apagar a conduta, desaparece o resultado. Logo, a fabricação do automóvel está na cadeia de causalidade. Para a teoria da imputação objetiva, não há nexo causal, porque a fabricação do automóvel pela indústria automobilística cria um risco, claro. Se nós andarmos todos a pé, não vai haver acidente de automóvel, mas este risco é um risco permitido, um risco admitido. Moral da história:
toda conduta que corresponder às expectativas sociais, toda conduta que for considerada permitida, toda conduta que for conformada socialmente, cria um risco permitido. E ao criar o risco permitido, exclui o nexo causal. Ou seja, eu estou saindo de uma lei física de causa e efeito e adotando uma lei valorativa, normativa, em que o nexo de causalidade é ditado por critérios valorativos e não matemáticos. Então, criação de um risco proibido. Se o risco for permitido, repito, não existe crime. A mulher convida o marido para ir a uma peixaria comer peixe. Sabendo o guloso, conhecendo o incontinente à mesa, ela o leva para experimentar um peixe com muitos espinhos. Sabedor que o seu marido, glutão, comerá com, eu diria, excessiva rapidez e falta de modos. E correrá um enorme risco de engasgar. Ela leva ele lá e fica torcendo. Agora ele vai morrer, agora ele vai morrer, agora ele vai morrer. Come um pouquinho mais, querido. Até que ele come, engasga com espinho e morre. Ela criou o risco, claro. Se não tivesse levado o marido no restaurante, ele teria morrido? Não. Porém, levar alguém para jantar num restaurante e comer um prato que tem espinhos, não é a criação de um risco proibido, é a criação de um risco permitido. Toda vez que a conduta for uma conduta geradora de um risco permitido, exclui-se o nexo causal. O resultado não é imputado objetivamente ao autor como seu causador. É o caso dos pais, que evidentemente, toda vez que vai nascer alguém é um risco, você não sabe o que vem. Porém, é um risco permitido. Se nós não quisermos correr esse risco, nós simplesmente vamos parar a multiplicação e a procriação e a continuidade da espécie humana. Portanto, como dizem todos os penalistas que estudaram esse tema, Costa Aguado, Wolfgang Frisch, vivemos numa sociedade de riscos, em que o risco é inerente à conduta. Bom, além do risco ser proibido, ele tem que ser um risco relevante para o direito. Tem que ser um risco relevante para a norma. Se a norma não emprestar relevância a este risco, ainda que ele seja proibido, não haverá nexo causal. Você quer ver? 2 ciclistas andando à noite na rua com a lanterna desligada. O ciclista que está atrás com a lanterna desligada, claro que ele cria um risco. Aí o ciclista da frente, que está com a lanterna desligada também, bate no veículo e morre. Se ele tivesse ligado a lanterna, o ciclista de trás, tivesse ligado, acendido a sua luz, ele teria iluminado o caminho do ciclista da frente. Mas o risco que ele criou não é um risco que o direito empresta relevância, porque o acidente ocorreu por um descuido do ciclista que estava na frente. Não era exigido que ele, ao andar, iluminasse o ciclista da frente. Ele teria que iluminar o seu caminho. Por esta razão, o risco não é considerado relevante para o direito. Outro exemplo. Ele atua no sentido de proteção da norma. Um bandido pega uma arma de fogo, aponta para a vítima e diz: agora eu vou matar, vou atirar no seu coração. A hora que ele vai atirar no coração, o amigo da vítima pula, desvia o braço e, ao desviar o braço, direciona para a perna da vítima. E o tiro vai na perna. Ele também foi causador da lesão na perna? Para a teoria da imputação objetiva, não. Porque ele atuou no sentido de proteger o bem jurídico mais importante tutelado pela norma, que é a vida. Ao atuar no sentido de proteção do bem jurídico, ele não pode ser causador de uma lesão menor ao bem jurídico, integridade corporal. A integridade corporal da vítima ia ser agredida no grau máximo. Ele ia morrer. Graças à atuação do agente, a agressão se deu num grau menor. Lesão corporal na perna. Essa lesão corporal foi devida à atuação do agente. E ele atuou no sentido de produzir uma lesão menor ao bem jurídico. Então, neste caso, também não se considera a existência
de nexo causal. Então, atentem para isso. Criação de um risco proibido, tem que fazer alguma conduta proibida pelo direito. E o risco tem que ser relevante para o direito. E terceiro requisito para que se estabeleça o nexo causal e a imputação objetiva. O sujeito cria um risco proibido, cria um risco relevante para o direito. Porém, quando o resultado estiver fora do âmbito de risco provocado pela conduta, pelo âmbito normal, também não há nexo de causalidade. Explica isso melhor? Explico. Esse requisito quer dizer o seguinte: quando o resultado estiver fora da linha de desdobramento causal previsível, esperada, não existe nexo causal pela teoria da imputação objetiva. Eu dei um caso que o Supremo Tribunal Federal da Alemanha julgou: um traficante vende droga, cocaína, para um dependente. Ele criou o risco ali do dependente usar a droga. O dependente, à noite, mistura com bebida alcoólica e toma uma dose excessiva, vindo a morrer. Discussão: o traficante causou a morte da vítima? Pela teoria da imputação objetiva, o uso excessivo, imprudente e moderado misturado com bebida foi uma ação a próprio risco praticada pelo agente, de maneira que sai da linha de desdobramento causal previsível da conduta. Vamos dar um clássico exemplo? O acidente de ambulância. A vítima toma um tiro na barriga, colocada na ambulância, a ambulância capota, morre e morre com a cabeça esmagada. Sai completamente da linha de desdobramento causal previsível. Não é previsível que um tiro na barriga leve à morte por esmagamento da calota craniana. A teoria da imputação objetiva, portanto, é uma teoria que nada tem a ver com responsabilidade objetiva, surgiu para atenuar os rigores do estabelecimento do nexo causal e depende, sim, depois de fixado o nexo causal, de dolo ou culpa. Essas eram as observações nossas sobre a teoria da imputação objetiva. Espero retornar oportunamente a esse tema. Vou olhar também daqui um pouquinho as suas perguntas e volto daqui uns 2 minutinhos para responder as perguntas que tenham